Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar o capítulo 22, que fala sobre cada componente que nós devemos adicionar na nossa alimentação para que o nosso corpo se desenvolva de uma maneira saudável. Então, primeiramente, a gente vai entender como é que funciona, né, a aquisição dessas substâncias e depois a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas, das suas funções e o que elas combatem quando elas estão presentes da maneira adequada no nosso organismo. Nós, como animal, né, nós não temos como fazer fotossíntese. Então, nós precisamos nos alimentarmos de substâncias que vêm do ambiente. Então, todas as substâncias, todos os alimentos que nós adquirimos é porque nós somos heterotróficos. Então, numa cadeia alimentar, nós participamos como consumidores, não temos a capacidade fotossintética. Então, nós adquirimos através da ingestão. E é esse alimento que vai nos fornecer energia, que nos vai promover o nosso crescimento, que vai manter o nosso metabolismo, a nossa fisiologia, todo o funcionamento, tudo acontecendo de maneira adequada no interior das nossas células, nos nossos tecidos, órgãos, sistemas e todo o nosso organismo. Os nutrientes necessários para o nosso organismo estão em diversos tipos de alimentos. Então, quanto mais variada for a nossa alimentação, é melhor, é mais saudável. Então, a gente precisa variar bem, não ficar sempre só com os mesmos tipos de alimentos, porque nós precisamos ter todos os tipos de nutrientes aí na nossa dieta. Tudo que nós fazemos, qualquer mínimo movimento que nós fazemos, inclusive até quando nós estamos dormindo, o nosso corpo está gastando energia, as nossas células estão usando energia que elas produzem através da alimentação. O combustível das nossas células está nos nutrientes que nós adquirimos através da alimentação. Então é preciso que nós tenhamos uma dieta boa, variada, para que a gente possa retirar tudo que é necessário para o nosso metabolismo. A energia que nós extraímos dos alimentos, ela é medida em caloria ou quilocalorias. Então, a gente tem, por exemplo, uma quilocaloria é o equivalente a 1.000 calorias. Então, dependendo do alimento que a gente compra, se tiver alguma embalagem, ele tem lá escrito quanto equivale de calorias naquele alimento, tá? Isso é só um dado para que vocês saibam que nós pegamos essa energia dos alimentos e ela vai ser convertida através dos nutrientes presentes nesse alimento para que as nossas células usem esse tipo de energia. Quando nós ingerimos na boca, a gente começa o processo da nossa digestão. E aí toda a mastigação, as enzimas presentes na nossa saliva, depois o alimento passar pelo esôfago, vai chegar no estômago, lá no estômago recebe mais enzimas. Todos esses nutrientes que são grandes quando nós nos alimentamos, eles vão se tornando menores. Para quê? Para que lá no intestino as nossas células consigam absorver essas substâncias agora que foram quebradas em substâncias menores e usar essas substâncias aí como combustível de energia para o funcionamento do nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele aproveita a energia química dos alimentos, né, para gerar uma molécula de energia que a célula ela vai utilizar na sua respiração. Então, olha só, nós temos aquela máxima de que a energia ela não é criada nem destruída, e sim transformada de um tipo de energia para o outro. Quando nós adquirimos algum tipo de alimento, esse alimento ele vem como energia química para nós. E no nosso corpo, ele vai ser transformado em outro tipo de energia, que é uma energia que nós vamos utilizar na nossa célula para que a gente consiga respirar. Então, além da respiração pulmonar, nós temos a respiração que ocorre no interior da nossa célula, dentro de uma organela chamada mitocôndria. E a mitocôndria ela usa a glicose e usa o oxigênio. O oxigênio que vem da respiração pulmonar e a glicose que vem da alimentação. Então, a célula consegue converter esse gás respiratório e essa molécula de carboidrato, a glicose, em energia, para que a célula possa fazer o seu funcionamento, sintetize proteínas, enfim, todo o funcionamento do nosso corpo. Então, está tudo interligado, a nossa respiração e a nossa digestão, a nossa alimentação. Então, a gente vai falar sobre alguns componentes. Nós falaremos os carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e sais minerais. Então, a gente vai estudar um pouquinho de cada.
Os carboidratos, eles também são conhecidos como glicídios ou açúcar. É o açúcar, a glicose que a gente costuma falar sempre, né? Ela é a primeira fonte de energia do nosso organismo. Então, quando o nosso organismo está necessitando de energia, que é o combustível para as nossas células, é a primeira molécula que ele vai procurar são os carboidratos. No caso em que uma pessoa esteja de dieta e não esteja comendo nada de carboidrato, o corpo ele vai produzir energia a partir das fontes secundárias, como lipídio ou proteína. Então, eles também são importantes para o nosso corpo, porque eles também podem promover energia para o nosso funcionamento. Mas, primeiramente, nós temos os carboidratos. Depois, a gente tem lipídios e proteínas. Todos os alimentos naturais ricos em carboidratos, eles são de origem vegetal, exceto o mel. O mel que ele veio de origem animal. O restante dos carboidratos, todos são de origem vegetal. Vem das plantas, vem dos vegetais. Então, alguns alimentos ricos em carboidratos, né? A gente tem as massas, nós temos o trigo, nós temos aqui frutas, porque existe um tipo de carboidrato que é presente nas frutas. Nós temos alguns vegetais, legumes, aqui alguns grãos, né? Que são ricos em carboidratos, essa fonte primária de energia para o nosso corpo. Além dessa função de energia, os carboidratos eles também têm uma função de estruturar. Eles formam algumas partes importantes para alguns seres vivos. Então, olha só, um carboidrato estrutural para os vegetais é a celulose da parede celular, que é um açúcar. E também alguns animais possuem um esqueleto externo, né, uma camadinha externa que protege suas células, que a gente chama de quitina. Esse carboidrato, esse açúcar, ele vai conferir também melhor resistência para esses animais, né? E fungos também têm esse tipo de proteção nas suas células, que é a parede da célula através desse carboidrato chamado quitina. Que um exemplo, né? Por exemplo, o besouro, ele tem essa parede celular, né? Parede que está envolvendo esse tipo de esqueleto, na verdade, porque é um animal, então tem esse esqueleto externo formado de carboidrato. Se fosse um vegetal, a gente teria o carboidrato, que é a celulose. E se fosse um fungo, também a quitina, semelhante a esse esqueleto externo presente em alguns animais, presente nos insetos. Uma casquinha. Então, além da função energética, os carboidratos também têm função estrutural. A classificação dos carboidratos se dá da seguinte forma. Os menores carboidratos existentes, né, são os monossacarídeos. Esses monossacarídeos são aqueles que têm até 7 átomos de carbono. Carbono, 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 carbono e carbono. Aí são monossacarídeos. Quando existem 2 monossacarídeos unidos, aí forma um disacarídeo. Quando se tem mais de 2 monossacarídeos, a gente tem o polissacarídeo, que é um carboidrato grandão, né? Geralmente eles são carboidratos de reserva. No ser humano, né, nos animais em geral, o carboidrato de reserva se chama glicogênio, né? Agora, nos vegetais, o carboidrato de reserva é o amido, é ele que fica lá, aquela reserva energética. Quando precisa, pega essa molécula bem grandona de carboidrato e ela vai se quebrar em moléculas menores para as células utilizarem. Os monossacarídeos, eles são esses açúcares mais simples. Então, eles vão originar da onde? Quando começa a digestão de um disacarídeo ou de um polissacarídeo. Então, quando o nosso processo digestivo ele começa a digerir os alimentos, ele vai digerir em moléculas menores, como eu falei, para que as células absorvam esses monossacarídeos. Os principais monossacarídeos são a glicose, frutose e galactose, que são os menores carboidratos. Já os disacarídeos, que se dão pela união de 2 monossacarídeos, são a maltose, a sacarose e a lactose. A maltose é quando a gente tem 2 glicoses unidas. A sacarose, ele é o açúcar que a gente encontra no mel e na cana de açúcar, e é formada por uma glicose e uma molécula de frutose.
Já a lactose, ela é uma molécula de carboidrato, um disacarídeo, que a gente encontra no leite, nos derivados do leite, e ela é formada por uma molécula de glicose e uma galactose. Então a gente encontra aí a lactose. São os disacarídeos, os carboidratos aí com dois monossacarídeos. Os polissacarídeos, como eu falei, eles podem ser estruturais, como a celulose lá nos vegetais e a quitina nos fungos e naqueles animais que tem aquele exoesqueleto. E tem os de reserva, que é o amido nos vegetais e o glicogênio nos animais. Nós temos esses polissacarídeos, por exemplo, eu como, então eu vou guardar, armazenar uma boa quantidade de glicose em forma de glicogênio no fígado e nas minhas células musculares. Se eu ficar de jejum por mais ou menos 12 horas, aí o que vai acontecer? Esses polissacarídeos, esse glicogênio, ele vai ser quebrado em moléculas de glicose e essa glicose fica circulando na minha corrente sanguínea a fim de que as minhas células utilizem essa reserva energética, essa energia que estava guardadinha em forma de glicogênio. Da mesma forma, o amido nos vegetais, que é o açúcar de reserva para as plantas. Agora a gente vai falar dos lipídios. Os lipídios, eles são moléculas que nós chamamos de hidrofóbicas, porque elas não são solúveis em água. Então vem esse nome hidrofóbicas. Eles são formadas por uma ou mais moléculas de ácidos graxos e um álcool chamado de glicerol. Eles podem ser adquiridos por meio da nossa alimentação ou podem ser gerados a partir do excesso de carboidratos que a gente ingere e a gente não utiliza. Então, alguns carboidratos eles vão ficar lá nos nossos tecidos, né? E a gente não utilizou esse carboidrato, então ele vai aí gerar lipídios, ele vai gerar uma camadinha aí de excesso, né? Formando essa gordurinha. E é a nossa reserva secundária de energia, porque a gente tem a primária, que são os carboidratos, e os lipídios é a secundária que a gente vai usar na ausência dos carboidratos. No nosso tecido adiposo, né, que é onde a gente tem várias células que abrigam essas moléculas lipídicas, possuem algumas funções importantes. O nosso tecido adiposo, ele funciona como isolante térmico. Ele mantém a temperatura dos animais, tanto é que animais de climas muito frios possuem uma camada de tecido adiposo muito mais espessa, que é para que ele não perca calor para o ambiente com tanta facilidade. Então, o nosso tecido adiposo, ele serve sim como um cobertor aí para manter a temperatura dos animais, protegendo do frio. Outra função dessa camada lipídica é reduzir os impactos mecânicos, ou seja, protege os nossos órgãos contra algumas batidas. Então é importante aí como proteção. Qual é a classificação dos lipídios? Eles podem ser diversos tipos. Então a gente tem os glicerídeos, que são aqueles que funcionam como reserva de energia para o nosso corpo. Os triglicerídeos, que eles são formados por 3 glicerídeos unidos e uma molécula de glicerol. Nos vegetais, a gente encontra os glicerídeos onde? Nos óleos, lá nas sementes. Então, quando a gente vai extrair um óleo de algum vegetal, a gente está extraindo esse glicerídeo, esse lipídio do vegetal. Dos animais, esses compostos, né, os lipídios, eles vão ser encontrados na forma sólida. Então a gente encontra as gorduras. Lipídio é tanto óleo quanto gordura. Só que os óleos nós encontramos nos vegetais. Nos animais nós encontramos a gordura, porque ela está no estado sólido, enquanto nos vegetais nós encontramos no estado líquido. E aí essas gorduras elas ficam armazenadas no nosso tecido adiposo nessa forma sólida. Outros tipos de lipídios são os fosfolipídios. Os fosfolipídios eles têm a função de estruturar, né? Eles formam a membrana plasmática das nossas células. Então, as membranas plasmáticas de todas as células, tanto vegetal quanto animal, de qualquer ser vivo, é formada por fosfolipídios. Cerídeos são tipos de lipídios simples, né, que a gente chama de ceras. A gente encontra os cerídeos recobrindo frutos. Por exemplo, se você observar o pêssego, ele parece aveludado, ele tem esse cerídeo, esse lipídio envolvendo essa fruta. Também encontramos os cerídeos, né, esses lipídios, nas folhas, que dá uma impermeabilidade na folha para que a folha não perca água com tanta facilidade para o ambiente. É uma estratégia para evitar a desidratação.
Outro tipo de lipídio são o que nós chamamos de carotenoides. Os carotenoides, eles são pigmentos lipídicos que nós encontramos em alguns vegetais e eles variam da cor laranja, cor amarela, vermelha, e eles vão auxiliar na síntese da vitamina A no nosso corpo. Então a gente encontra os carotenoides, por exemplo, na cenoura, no tomate, na beterraba. E tem os lipídios que a gente chama de esteroides. Os esteroides são os lipídios que vão originar os nossos hormônios sexuais. Esses lipídios, eles vão produzir aí a testosterona, a progesterona e o estrogênio, que nós já conhecemos bem por conta do sistema reprodutor. Os esteroides, eles também participam do metabolismo das vitaminas lipossolúveis, que nós veremos daqui a pouquinho, né? As vitaminas que elas precisam de gorduras para serem absorvidas no nosso corpo. Interessante, né? Que a gente precisa de alguns lipídios bons para a síntese e também para a absorção de algumas outras substâncias boas. O principal esteroide do nosso corpo nós conhecemos como colesterol. A gente obtém o colesterol de duas formas. Ou a gente produz ele pelo fígado, e quando nós mesmos produzimos, nós falamos de forma endógena, ou pela alimentação. Aí a gente chama de maneira, né, de via exógena, que é quando a gente se alimenta de algo que tenha o colesterol. Então, olha só, em alguns casos, porque pode ser de origem genética, ou então porque a pessoa ela não tem uma boa alimentação, o colesterol ele pode ficar depositado na parede dos vasos sanguíneos, levando a uma doença muito séria que a gente chama de aterosclerose. A artéria normal, ela fica assim, ó, livre, deixando a passagem do sangue desobstruída. Acontece tranquilamente. Agora, quando a pessoa ela tem uma alimentação muito gordurosa, né, e o seu metabolismo não consegue carregar todos esses lipídios, degradar todas essas gorduras, vai se formando placas aqui nas suas artérias, nos seus vasos sanguíneos, e vai entupindo mesmo essa artéria, impedindo o fluxo sanguíneo. E isso pode causar alguns problemas, né, como má oxigenação de tecidos, pode causar problemas de infarto, né? Então a pessoa ela precisa fazer um tratamento, uma raspagem, ela precisa melhorar a alimentação para desobstruir essa artéria aqui que pode ficar totalmente comprometida e a circulação também totalmente prejudicada. Esse é um exemplo de aterosclerose por acúmulo de gorduras. O colesterol, ele é carregado pelo sangue por meio de proteínas. Essas proteínas que elas são chamadas de lipoproteínas. Existem dois tipos, né? Existem mais tipos, mas a gente fala sempre de dois tipos de lipoproteínas, que são a HDL e a LDL. A proteína HDL, ela é de alta densidade. Nós falamos que ele é o colesterol bom, porque ele carrega aí essas placas, né? Essas gorduras, para não ficarem obstruindo o caminho. Eles conseguem carregar essas moléculas de gordura e elas não ficam ali nos vasos sanguíneos, porque elas são de alta densidade, elas conseguem carregar. Agora, as lipoproteínas LDL não conseguem carregar, então a gente chamaria de colesterol ruim, porque nós estamos com mais LDL do que HDL, que é o que aparece nos exames. Então, quando a gente está com mais LDL, significa que ele é de baixa densidade, ele não carrega essas moléculas, ele não carrega o colesterol, esses lipídios, e aí acaba acumulando ali, originando isso que a gente viu nessa imagem. Agora, o terceiro tipo aí de substâncias que a gente vai ver que são as proteínas. As proteínas, elas são formadas por vários aminoácidos. Então, a proteína é uma cadeia de várias estruturas chamadas de aminoácidos e ela tem várias funções. Ela pode ajudar na contração muscular, ela forma estruturas de diversas partes do nosso corpo, ela é nutricional, ela produz o nosso material genético, ela sintetiza substâncias, ela participa da nossa imunidade como anticorpos, porque o anticorpo é uma proteína, ela pode ser enzimática, acelera reações químicas, ajuda na degradação do nosso sistema digestivo, né, das moléculas da nossa digestão. Ajuda no transporte de substâncias, como a gente acabou de ver, transportando colesterol.
ela pode ser hormonal, enfim, uma gama de exemplos de proteínas e de funções diferenciadas. Então as proteínas, elas são as moléculas mais abundantes no planeta. Todo ser vivo tem síntese de proteínas, desde as bactérias até os seres vivos mais complexos. Então a gente tem proteína, por exemplo, na queratina, na formação da unha, do cabelo, na hemoglobina, que é o pigmento aí do nosso glóbulo vermelho do sangue. Os anticorpos são proteínas. A insulina é um hormônio de origem proteica. Então tem um monte de proteínas no nosso corpo. Para que se formem as proteínas na natureza, se tem 20 tipos de aminoácidos disponíveis, que a gente divide em 2 tipos. Aminoácidos essenciais são aqueles que nós não conseguimos produzir. Então a gente precisa de alimentos ricos nesses aminoácidos. E tem os aminoácidos não essenciais, que aí são aqueles que o nosso próprio organismo produz. Então a gente tem esses 20 tipos de aminoácidos que vão se organizando de diversas formas, originando uma gama enorme de proteínas diferentes no nosso corpo. Os principais alimentos ricos em proteínas são as carnes, o ovo, o leite, os seus derivados, as plantas leguminosas como feijão, amendoim, soja, ervilha, lentilha, etc. Tem muitos alimentos ricos em proteínas, que vão ter aí esses aminoácidos essenciais e também aqueles que a gente também tem a capacidade de produzir. Por que ingerimos esses aminoácidos? Para produzir proteínas. A ingestão insuficiente de proteínas pode causar graves problemas de saúde, como exemplo, essa doença Kwashiorkor. Essa doença é uma deficiência de proteínas que vai afetar principalmente as crianças de países que estão em desenvolvimento, né? Elas não ingerem alimentos com proteínas, elas até ingerem alimentos ricos em carboidratos, mas falta a proteína. Então, essa criança, né, ela vai ter fraqueza, anemia, deficiência no seu crescimento, ela não vai desenvolver corretamente, a barriga fica inchadinha, entre outros sintomas. Então, justamente porque ela tem uma alimentação à base de carboidrato, arroz e farinha. Ela não tem uma variedade aí, nem tem proteínas, aminoácidos importantes para a sua saúde. Agora a gente vai falar sobre as vitaminas. As vitaminas, no geral, ela possui uma função reguladora. Elas controlam ou regulam a atividade celular específica, né, em alguma atividade no nosso corpo. Elas são necessárias, só que não em muitas concentrações, em baixas concentrações. Mas elas também não podem estar no zero, numa carência, porque senão a pessoa pode desenvolver doenças. Precisa ter um equilíbrio, nem muito e nem pouco, porque a gente não pode ter uma hipervitaminose ou uma hipovitaminose. Nós devemos ter uma quantidade ideal. Elas podem ser classificadas em 2 tipos, que são as vitaminas lipossolúveis ou as vitaminas hidrossolúveis. O próprio nome já diz. Vitaminas lipossolúveis são aquelas que são solúveis em lipídios. Então é necessário que a gente tenha lipídio bom, principalmente os lipídios de origem vegetal, para que essas vitaminas possam ser absorvidas no nosso corpo. E essas vitaminas são as vitaminas A, D, E e K. E as vitaminas hidrossolúveis são aquelas que são solúveis em água. Então são todas as vitaminas do complexo B e a vitamina C. A vitamina A, ela também é conhecida como retinol. Essa vitamina, ela é conhecida pelo seu importante papel na visão. Ela mantém também o nosso tecido da pele, ela ajuda aí na saúde do nosso tecido epitelial. E também na renovação, na cicatrização da pele. A carência, a ausência da vitamina A na alimentação, ela pode levar a um problema de visão que a gente chama de cegueira noturna, que é exatamente a pessoa não conseguir enxergar de noite ou na ausência de luz, e ressecamento da pele também, que a gente pode chamar, né, tanto da pele aí das nossas órbitas oculares, que a gente chama de xeroftalmia, que é um ressecamento da córnea, e também o ressecamento da pele. Essa vitamina ela é encontrada em hortaliças de cor verde escura, vegetais de coloração alaranjada, como a gente pode observar na abóbora, na cenoura,
leite, seus derivados e no fígado, tá? É uma vitamina que a gente adquire aí com uma boa alimentação. A vitamina D, ela também é chamada de calciferol. Essa vitamina, ela ajuda na absorção intestinal do cálcio, que é um elemento que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é um sal mineral. Sua síntese, né, a sua produção, ela vai ser ativada pela radiação ultravioleta do sol. Por isso que quando nós nascemos, a orientação do pediatra é que as crianças fiquem tomando, né, o sol mais ou menos por 15 a 20 minutinhos por dia para ativar a produção de vitamina D. A carência dessa vitamina causa o raquitismo nas crianças e também na idade adulta, na fase adulta, também é necessário a gente tomar cuidado com a quantidade de vitamina D no nosso corpo por conta da osteoporose, que a ausência da vitamina D ou a carência dela, a falta dela, causa osteoporose, que deixa os ossos porosos, os ossos muito frágeis, e aí a pessoa pode ter aí fraturas até mesmo sem fazer nenhum esforço físico. A vitamina D ela é encontrada no leite, nos seus derivados, né? Em peixe como o salmão e o atum, e na gema do ovo é rica em vitamina D. Vitamina E, ela também é conhecida como tocoferol. Ela é uma vitamina que atua como antioxidante. Então ela tira algumas substâncias que são resíduos do nosso metabolismo, que a gente não vai utilizar mais, e ela então dá uma revigorada na saúde aí, da circulação e das nossas células também. A carência da vitamina E, mesmo que ela seja rara, ela tem alguns sintomas relacionados à esterilidade nos homens, e problemas no sistema nervoso também pode ser devido à carência da vitamina E. Onde encontramos esse tipo de vitamina? Óleos vegetais, em nozes, amendoim, amêndoas, são alguns tipos de alimentos ricos em vitamina E, bem como esses outros aí da imagem. A gente pode ver alguns grãos, né? Nós podemos ver o abacate, também o kiwi, o pimentão e o tomate. Vitamina K também é chamada de filoquinona. Essa vitamina, que também é uma vitamina lipossolúvel, ela participa da coagulação sanguínea. Então, quando a pessoa está com algum probleminha de dilatação do vaso sanguíneo, pressão do sanguíneo acontecendo e ela pode ter uma hemorragia, quem participa desse processo juntamente com as plaquetas do nosso sangue é a vitamina K, que ela participa então dessa coagulação. Então, se a pessoa ela não tem, ou ela tem uma carência, uma falta dessa vitamina, ela vai ter alguns processos hemorrágicos na gengiva, ela vai ter alguns processos hemorrágicos, né, no nariz. Se for a mulher, ela pode ter um problema de hemorragia na vagina, né? Então, participa de processos hemorrágicos aí caso tenha a carência. Ela é produzida naturalmente por algumas bactérias no nosso intestino grosso e também ela é encontrada em verduras verdes, escuras, né? Olha só, couve-flor, brócolis, espinafre e alface são ricos em vitamina K. Agora, as vitaminas hidrossolúveis, que são todas as vitaminas do complexo B e a vitamina C. As vitaminas do complexo B são muitas, B1, B2, B3, B5, tem a B6, tem a B12, tem a B9, são várias, a gente vai ver alguns principais aí, aspectos dessas vitaminas. Elas vão atuar em diversas, vão regular várias estruturas do nosso corpo, vários metabolismos diferentes, tá? Então a gente tem, ó, vitamina B1, B2, B3 e B5, ajudando na respiração celular no interior da nossa célula, promovendo o quê? A produção de energia que as próprias células vão utilizar. Se a pessoa não faz uso de alimentos com vitamina B1, que a gente chama de tiamina, ela pode ter problemas nas células nervosas, causando uma doença chamada beriberi. Então a pessoa ela vai ter problemas no sistema nervoso, paralisia, atrofia muscular e pode inclusive levar à morte por conta de várias complicações que essa doença pode causar por ausência de vitamina, que é a vitamina B1. A vitamina B9, que a gente chama de ácido fólico, ela auxilia na manutenção do sistema nervoso, na nossa imunidade, no sistema circulatório, e ela é bem importante para o desenvolvimento embrionário. Geralmente, a mulher que está planejando engravidar ou aquela que recém engravidou,
ela toma complexos, né? Ela toma essa vitamina de ácido fólico justamente para que o desenvolvimento do seu embrião seja ideal, seja adequado, principalmente no tubo nervoso do bebezinho. A vitamina B12, ou que a gente chama de cobalamina, ela participa de muitos processos importantes na renovação das nossas células, das células do sangue. Ela vai repor as células do sangue, também ajudar nesse processo de reposição das nossas células. E a falta dessa vitamina, ela provoca anemia perniciosa, porque há uma baixa na produção das hemácias e a pessoa fica anêmica. Então é uma vitamina extremamente importante, também é uma vitamina hidrossolúvel. As vitaminas do complexo B, elas podem ser encontradas em diversos alimentos, como no fígado, na carne de porco, legumes e verduras, diversos tipos de grãos, leite, seus derivados, nos ovos, etc. Então aqui alguns exemplos de alimentos ricos em vitaminas do complexo B. Já a vitamina C, que é outro tipo de vitamina hidrossolúvel, ela também é conhecida como ácido ascórbico. A vitamina C, ela é conhecida, né, pela vitamina que a gente encontra nas frutas, né, cítricas. Ela é importante para a produção do colágeno, que é uma proteína que ajuda aí na elasticidade da pele, na manutenção do nosso tecido epitelial. Ela ajuda também nos nossos capilares sanguíneos, na saúde dos nossos vasos sanguíneos. Ela tem uma ação antioxidante e atua no fortalecimento do nosso sistema imunológico. Então ela também tira resíduos metabólicos que não são mais interessantes para o nosso corpo, além de fortalecer a nossa imunidade. Por isso que é importante a gente se alimentar desse tipo de alimentos ricos em vitamina C, porque é necessário essas doses aí para melhorar a nossa imunidade. A baixa ingestão de vitamina C leva ao escorbuto, que é uma doença que causa umas hemorragias na gengiva, uma fraqueza e uma baixa cicatrização. Então a gente tem uma dificuldade de cicatrizar quando a gente se machuca. A vitamina C, então, ela pode ser encontrada no brócolis, nas frutas cítricas como laranja, limão, abacaxi, caju, na goiaba, maçã, na manga, na acerola. Também encontramos no pimentão e no tomate. Existem alguns vegetais, né, verdes também, algumas folhas aí, que a gente encontra vitamina C ou ácido ascórbico. Agora, os sais minerais. Os sais minerais, eles são elementos inorgânicos que o nosso corpo também precisa de uma quantidade específica, dependendo de qual é o sal mineral, para que a gente tenha um bom funcionamento. E assim como a ausência de proteínas, a ausência de lipídios, a ausência de carboidratos e a ausência de algumas vitaminas, também a carência de sais minerais afeta o nosso organismo e inclusive pode levar à morte do indivíduo caso esse quadro não seja revertido. Então veremos alguns principais sais minerais. O primeiro é o cálcio. O cálcio, ele forma os nossos ossos, forma os nossos dentes, participa da coagulação sanguínea, juntamente com as plaquetas e com a vitamina que a gente viu lá, que ela vai auxiliar nos processos de coagulação do sangue e também participa na contração dos nossos músculos. O cálcio a gente encontra no leite, nos seus derivados, bem como lá a vitamina D, né? Ele age junto com a vitamina D, na gema do ovo e nas verduras de folhas verdes. A ausência de cálcio, na falta de cálcio, o indivíduo pode adquirir a osteoporose, que é exatamente os ossos ficam enfraquecidos. Então, para que se tenha a absorção do cálcio, precisamos da vitamina D, que a gente já viu ainda há pouco. O fósforo é um outro sal mineral que também está na composição dos nossos ossos e dos nossos dentes. Ele também forma o nosso DNA e RNA junto com as proteínas e participa da geração de energia no interior das nossas células a partir da glicose, que é o carboidrato, e do oxigênio da respiração. A gente encontra o fósforo onde? Em leites e derivados, em cereais, carnes, ovos e pães. Outros sais minerais são sódio e potássio. Geralmente eles atuam aí, né, de forma em conjunto, mas também pode atuar de forma separada. Eles ajudam no funcionamento dos nossos neurônios, transmitindo as informações nervosas de um neurônio para o outro. E também na nossa musculatura eles vão agir. Eles vão controlar a quantidade de água que a gente tem no nosso corpo, que a gente absorve, e a quantidade de água que nós eliminamos do nosso corpo.
O teor de sódio no sangue é que vai controlar a pressão sanguínea. Por isso que uma pessoa que ela tem hipertensão, ela não pode se alimentar de alimentos muito salgados, com muito sódio, que é exatamente o componente do sal de cozinha, cloreto de sódio. Por isso que a pessoa tem que reduzir a quantidade de sal na sua alimentação. Então, o sódio a gente adquire pelo sal de cozinha, no queijo, no leite, no ovo. Já o potássio a gente encontra em frutas, né, cereais e na azeitona verde. O excesso do consumo do sódio leva à hipertensão, como eu falei, que aumenta aí o volume do sangue e a pessoa vai ter problemas de pressão arterial alta. O cloro, ele forma o ácido clorídrico no nosso estômago. E esse ácido ele é liberado justamente para que a gente tenha a digestão de proteínas dentro do nosso estômago. A falta do cloro, então, dificulta o quê? O processo digestivo e a pessoa fica, né, com alguns problemas estomacais. E o ferro? O ferro ele é um importante sal mineral que compõe a nossa hemoglobina, que é o pigmento vermelho presente nas hemácias. A hemoglobina que nós já vimos que ela é uma proteína e ela vai estar aí com a adesão a esse ferro, que justamente auxilia no transporte de gases na nossa circulação sanguínea. Ele é encontrado em alimentos como fígado, carnes vermelhas, na gema do ovo, vegetais de folhas verdes, beterraba e feijão. Né? Todo mundo já ouviu, come feijão porque tem ferro, tem que comer carne porque tem ferro. O fígado, então, é riquíssimo. A carência do ferro causa a anemia chamada anemia ferropriva. A pessoa fica com fraqueza, com cansaço, dificuldade de respirar e mal-estar, justamente porque o ferro ele auxilia no transporte das substâncias pelo glóbulo vermelho do sangue nas nossas hemácias. A ausência dele prejudica essa distribuição de oxigênio, então causa todos esses desconfortos. O flúor. O flúor, ele é o sal mineral presente também nos esmaltes dos nossos dentes, que protege aí o nosso dente contra as cáries. É encontrado na água que nós recebemos da estação de tratamento, que é a água fluorada, nos frutos do mar e no fígado. A carência do flúor pode provocar cáries. E o iodo, ele participa do funcionamento da nossa glândula tireoide, que é uma glândula que fica aqui nessa região. Essa glândula, ela vai liberar hormônios importantíssimos para o nosso metabolismo. A carência do iodo, ela pode causar uma doença chamada bócio endêmico. E aí a pessoa fica com o pescoço aqui avantajado justamente por conta do inchaço dessa glândula tireoide. A gente encontra o iodo onde? Nos frutos do mar, né, nos peixes e artificialmente no sal de cozinha, porque a Anvisa, né, já decretou que o sal de cozinha que vai ser comercializado aqui no nosso país precisa ser um sal de cozinha iodado, precisa ter o iodo. Agora, tudo isso atribuído à prática de exercícios físicos, né, a gente ter essa alimentação extremamente variada e balanceada, com a prática de exercícios físicos vai beneficiar o nosso corpo e a nossa mente. Os benefícios elas não são somente na nossa forma física, né? No formato do corpo, na musculatura. Existem muitas vantagens para a nossa saúde e até mesmo a redução dos riscos de desenvolver hipertensão, que é a pressão alta, doenças do coração, o AVC, que é o derrame, que a gente chama de acidente vascular cerebral, diabetes, diversos tipos de câncer e também a depressão. Ora, a boa alimentação e atividade física, inclusive, previne doenças emocionais, como a depressão. A atividade física, ela fortalece os nossos ossos, os nossos músculos, o músculo do coração também, reduz a ansiedade, reduz o estresse, melhora a disposição e até melhora o nosso convívio com as pessoas ao nosso redor. Se a gente perceber, vários estudos hoje já se tem relacionados às pessoas que praticam atividades físicas, elas são mais felizes e mais produtivas do que as pessoas que são sedentárias. Por quê? A felicidade, ela vem devido à liberação de substâncias nos nossos neurônios, que a gente chama de neurotransmissores. Então, quando nós estamos fazendo exercícios físicos, nós liberamos, no mínimo, 2 neurotransmissores que dá essa sensação de felicidade, de bem-estar.
sabe, de alegria, que é a serotonina e a endorfina, dois neurotransmissores importantíssimos que são liberados aí nos nossos neurônios. Essas substâncias então vão causar essa sensação, né, de satisfação, de a pessoa ficar mais produtiva, ela fica mais alegre, então ela vai sorrir mais, e tudo isso está atrelado à saúde mental, né, porque além do bem-estar físico, isso também vai causar um bem-estar emocional. Então a gente tem aí atividade física, uma boa alimentação, ela não apenas prolonga a expectativa de vida de quem pratica, como também melhora essa qualidade de vida ao longo dos anos. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela fala que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças e enfermidades. Algumas pessoas, inclusive, elas podem até ter uma doença, alguma enfermidade, mas ela pode ser uma pessoa saudável na sua alimentação, ela pode ter bons hábitos, né? Faz atividade física, ela não fuma, não usa entorpecentes, né? Substâncias tóxicas. Então, ela pode ter, nas suas condições, estar num bem-estar físico, mental e social, mesmo se tiver algum tipo de doença, né? Dependendo da condição a qual ela se expõe, a qual ela convive, tá certo? Qualquer dúvida, escreve para Pro. Um beijo!